sanção da Lei Maria da Penha aconteceu no dia 7 de agosto de 2006 e, diante disso, o mês foi escolhido para que haja a conscientização e o combate à violência contra a mulher. O objetivo é sensibilizar e informar a população sobre a identificação de situações de violência e os canais disponíveis para denúncias, promovendo assim uma rede de apoio e proteção para as vítimas. A campanha do Agosto Lilás se destaca pela promoção de eventos e debates em todo o país, envolvendo agentes públicos, meios de comunicação e também a sociedade civil para divulgar as informações vitais sobre os tipos de violência física, sexual, psicológica, moral e patrimonial. E este é o assunto do Estúdio Câmara de hoje, que conta aqui com a participação da secretária municipal de Desenvolvimento e também Assistência Social, Vandecleia Moro. Nós também contamos aqui com a Jaqueline Gachet, que é presidente da Comissão das Mulheres Advogadas e dos Direitos das Mulheres da OAB Campinas. E hoje temos a presença da psicóloga Fernanda Tavares Velarde, que tem vasta experiência em abordagem humanista e atende crianças, adolescentes e adultos, realiza ainda diversos trabalhos direcionados às mulheres, baseados na teoria feminista. Sejam todas bem-vindas ao Estúdio Câmara. E você que nos assiste pode também mandar a sua sugestão ou a sua opinião para o WhatsApp da TV Câmara Campinas, vai direto para a nossa redação e aí você dá a sua opinião aqui sobre a programação da TV Câmara Campinas. Antes da gente iniciar esse bate-papo, né, que eu vou dar alguns dados aqui, olha. De acordo com a Agência Brasil, esse programa, inclusive, está sendo gravado no dia 7 de agosto, que é o dia em que a Lei Maria da Penha completa 18 anos, quer dizer, uma grande reflexão para a gente fazer por aqui, olha. E de acordo com a Agência Brasil, do governo federal, dados do último Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que todos os registros de crimes contra mulheres cresceram em 2023. Ao longo do ano passado, 258.941 mulheres foram agredidas, o que indica uma alta de 9,8% em relação a 2022. Já o número de mulheres que sofreram ameaça subiu 16,5%, para um total de 778.921 casos. E os registros de violência psicológica aumentaram 33,8%, totalizando aí 38.507 ocorrências. Os dados do anuário são extraídos dos boletins compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e também tem um outro levantamento do Fórum. Olha, desde que esses dados começaram desde 2015 a 2023, nós temos 10.655 mulheres que foram vítimas de feminicídio. E de acordo com o mesmo relatório, esse número cresceu no ano passado em comparação a 2022, atingindo a marca em um ano de 1.463 feminicídios no país. Em Campinas, nós tivemos o registro em 2023 de 6 feminicídios e desde 2015, que também nós temos os dados aqui da cidade, na época nós tivemos o maior número em 2017 com 11 casos. Este ano, até o mês de junho, nós temos 4 casos de feminicídio. Bom, falamos bastante de números, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da questão dos números no judiciário, mas antes eu falo para vocês, 18 anos da Lei Maria da Penha, o que a gente pode fazer para conscientizar homens e mulheres? E essa lei, apesar de ter uma legislação, né, o que falta para a gente poder pensar em realmente avançar? E o que a gente já conquistou nesses 18 anos, na visão de cada uma? Secretária, seja bem-vinda. Obrigada. É importante, acho que você frisou muito bem, estar gravando este programa nessa data tão simbólica. É uma das melhores leis que nós temos conhecimento, ela está ranqueada como uma das melhores leis, mas
quando a gente olha para a lei, é uma lei que surge de um grande problema, de uma grande violação de direito. Por isso é tão importante que ela seja aplicada. Não adianta ela ser muito boa, ter várias ações, se não há uma aplicabilidade. De que forma que a gente consegue isso? Unindo esforços, tanto do poder público quanto da sociedade civil, conscientizando as mulheres de quais são os seus direitos. E aqui em Campinas a gente tem uma atuação muito forte em rede, Mirna, isso é importante. Pessoas que representam organizações, que representam o poder público, que tem como foco fortalecer essa mulher que está em situação de vulnerabilidade, seja ela psicológica, seja ela situação de vulnerabilidade decorrente da violência doméstica, mas para além disso, fortalecer as mulheres para que elas se conscientizem e nem cheguem a passar por isso. Então a gente tem trabalhado em conjunto para ter e alcançar. E eu falo que Campinas é pioneira porque a gente tem o SEAMO que nasceu antes da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha prevê a criação de centros de atendimento para a mulher. Antes era a Casa da Mulher Operosa. Pronto, né? era isso mesmo, um nome bem antigo. E o SEAMO nasceu antes da Lei Maria da Penha. Então, a gente tem esse pioneirismo, mas mesmo assim, ainda temos mulheres morrendo, ainda somos mortas por conta da violência. Então, a gente tem que continuar intensificando o trabalho de conscientização e de repressão. Jaqueline, mais uma vez, seja bem-vinda agora no Estúdio Câmara, você que já veio no Questão de Ordem também. Fala um pouquinho para mim, qual é a percepção que você tem desses 18 anos de Lei Maria da Penha? Bom, primeiro, mais uma vez, obrigada pelo convite, pela oportunidade, Mirna. Eu acredito que, como a secretária disse, a Lei Maria da Penha é, de fato, uma lei reconhecida internacionalmente como uma das mais eficazes e importantes no combate à violência contra a mulher. No entanto, também, como a secretária disse, ela sozinha não é suficiente para que a gente tenha uma mudança da realidade. Com relação a esses dados, por exemplo, nós sabemos que todos esses dados são subnotificados. A gente está falando de uma pequena parcela de mulheres que busca denunciar, que de fato procura ajuda, e aí chegamos nesses números, mas a grande maioria delas sequer sabe que está em situação de violência. Então, eu acredito que a Lei Maria da Penha, ela vem como um marco não só legislativo, mas como um alerta para a sociedade. Porque se a gente for olhar a história da Penha, né, que, aliás, eu tenho o privilégio de conhecer pessoalmente, nós só tivemos toda a batalha, né, nós só vimos toda a luta dela porque ela foi desacreditada. Eu vou fazer, então, um adendo, já que você falou, inclusive, da Maria da Penha. Às vezes quem está assistindo fala, gente, eu sei que a lei chama Maria da Penha, mas eu não sei o que aconteceu. Aproveita, faz um resuminho do que é a Lei Maria da Penha. Bom, Maria da Penha, ela é uma mulher que foi vítima de violência, ela sofreu 2 tentativas do que a gente chamava à época de homicídio, porque nós não tínhamos a previsão legal do feminicídio. Em uma das oportunidades, até chocante, mas até um gatilho para quem estiver assistindo, se quiser não continuar, mas ela foi eletrocutada dentro do banheiro da casa dela, enquanto ela, depois de já ter se tornado uma pessoa com deficiência, né, já estar na cadeira de rodas. E ela se tornou cadeirante por conta de um desses tiros, isso, né? Dessas exatamente. Tentativas. Tá. E ela procurou socorro, ela procurou ajuda, ela fez várias denúncias, mas o Estado brasileiro se isentou de responsabilidade e ela precisou acionar aí organismos internacionais para que o Brasil fosse punido e então que fosse exigido o cumprimento de acordos internacionais. Um deles é a CEDAW, que é a Convenção Interamericana de Direitos das Mulheres. Então a história dela é uma história que, além de nos possibilitar hoje uma lei que tem toda essa importância e reconhecimento, nos mostra que o que nos mata na realidade, né, o que mata todas as mulheres, é o fato de nós sermos desacreditadas. Quando a gente procura ajuda, nós somos questionadas, buscam-se motivos, vem sempre aquela pergunta do mas por que você fez isso? Mas o que você fez para ele? Então eu acho que o principal desses 18 anos é nós compreendermos que enquanto não acreditarmos nas mulheres que buscam ajuda e que procuram denúncia, a lei sozinha não vai fazer a diferença. Sim. Mas temos que reconhecer a importância dela e agradecer a Penha, né, por toda essa insistência e coragem, senão não a teríamos. Ela é uma das sobreviventes. Uma das sobreviventes. Verdade. Fernanda Velarde, seja bem-vinda aqui ao Estúdio Câmara. Fala para mim, na sua percepção, quais são as vitórias desses 18 anos? Olha, a Lei Maria da Penha foi uma grande conquista, porque as mulheres, elas são consideradas minorias, né? Assim como diversas minorias a gente pode ter.
Então, dentro desse escopo, as mulheres eram tidas como seres com direitos, mas até a página 2. Então, a partir do momento que a gente tem uma lei, né, que preconiza o que é a violência doméstica, quais são os tipos de violência, porque falando assim, embasada na minha área, a violência psicológica é uma das mais sutis, das mais difíceis de reconhecer e das mais invalidadas, né? Imagina só, se uma mulher vai procurar ajuda e ela tá com marcas no corpo, ela já é invalidada. Imagina uma mulher que chega e fala que meu companheiro disse que eu não presto ou qualquer coisa nesse sentido, vai falar que você está fazendo numa delegacia, né? Seu lugar não é aqui. Então, assim, eu vejo como a violência doméstica como uma questão, assim, endêmica, se não pandêmica, um problema da sociedade civil, um problema de saúde pública até, se a gente for ver. E então, assim, eu acho que as vitórias giram em torno das mulheres terem esse suporte, delas ganharem esses direitos, desses direitos serem reconhecidos e delas conseguirem ser validadas na sua dor e para que elas continuem tendo vida, né? Para que elas não entrem nesses dados do feminicídio. Agora, Jaqueline, quando a gente fala em Lei Maria da Penha, não é só a violência doméstica, é todo tipo de violência contra a mulher, é isso? A Lei Maria da Penha, ela traz um rol que não é um rol taxativo, ou seja, não são só aqueles tipos de violência que nós devemos considerar, é um rol exemplificativo, que são aquelas violências que a gente já conhece, mas ela trata da violência que acontece dentro do ambiente doméstico e familiar. A gente vem falando muito, né, inclusive no Agosto Lilás, o nosso foco é a violência doméstica e familiar em decorrência do aniversário da Lei Maria da Penha, mas nós não podemos nos esquecer que a violência doméstica e familiar é uma parcela das violações que as mulheres vivem na sociedade. Tá. Então a gente tem também as outras violências, e aí eu posso falar das violências sexuais que acontecem fora desse ambiente, a gente pode falar de violência política, a gente pode falar de todas as violências de gênero, como a gente tem a desigualdade de gênero nas relações de trabalho, tudo isso é violência. Tá. Mas o foco da Lei Maria da Penha é a violência doméstica e familiar. De maneira elucidativa, a gente fala de situações de violência em que a vítima seja uma mulher, seja ela cisgênero ou transgênero, e que o agressor faça parte do núcleo de convivência dela, familiar ou doméstica, e aí a gente tem algumas ampliações. Então, por exemplo, não precisa ser alguém que mora com ela naquele mesmo endereço, mas pode ser um vizinho que tem uma convivência muito próxima. Pode ser o ex-companheiro que, às vezes, durante muitos anos não tem nenhuma relação. Mas o foco dela é violência doméstica e familiar. Tá. Desde que seja a mulher cis ou transgênero, eu não gosto de falar vítima, né? Mas o polo passivo aí dessa relação. Tá, a gente falou agora há pouco de números relacionados aos boletins de ocorrência, mas olha só, isso tudo também tem a ver com o judiciário, porque a gente tem pouco mais de 380 mil casos de violência contra a mulher registrados na Justiça Brasileira nos primeiros 5 meses de 2024. São os dados do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Os números com base equivale aí à média superior de 2.500 novas ações judiciais em todo o país. Os novos processos pesquisados são referentes ao crime de violência doméstica contra a mulher, estupro e feminicídio. Foram 318.514 de violência doméstica, 56.958 processos de estupro e 5.263 de feminicídio em apenas 5 meses. Então, são números de janeiro a maio deste ano. Olha, até o mês de abril, por exemplo, as ações envolvendo a violência doméstica somavam 178.379. Isso significa, em apenas um mês, o número de processos referente a esse crime com aumento de 78,5%. Agora eu digo, vocês disseram, né, da importância da legislação, né, que a gente tem uma das legislações mais perfeitas e tudo mais. Mas o que de fato a gente pode pensar que protege essas mulheres? Tanto que, às vezes, no discurso e até nas notícias a gente percebe que algumas delas, olha, ela tinha tantos boletins de ocorrência, ela tinha medida protetiva.
Por que a gente ainda não consegue, na prática, proteger essas mulheres? Bom, eu acho que quando a gente conversou no Questão de Ordem, eu até fiz esse comentário, o principal problema é uma questão social, né? Como a Fernanda falou, é uma questão endêmica ou até pandêmica, então é uma mudança de comportamento da sociedade que precisa acontecer. Então, quando a gente fala de uma mulher que tem dezenas de boletins de ocorrência, mas acaba sendo vítima do feminicídio, a gente está falando, primeiro, de um agressor que não acredita que aquela mulher está protegida. Tá. E segundo, de uma mulher que vive um ciclo de violência. Então, essa é uma questão muito importante que a sociedade precisa compreender, porque o tempo todo a gente escuta, né, Mirna, alguém questionando assim, mas por que ela volta? Por que ela fica naquela relação violenta, naquela situação, naquele ambiente violento? O ciclo da violência é amplamente divulgado, mas resumidamente a gente passa por algumas fases que começa na fase da explosão, quando o agressor vai violentar essa mulher. E aí, gente, é muito importante lembrar que nenhuma violência começa com tapa. Um relacionamento que é abusivo, ele começa abusivo em pequenas coisas. Sim. Como a Fernanda falou a respeito da violência psicológica, que é super sutil, começa no controle, que muitas vezes é travestido de cuidado, né? Aquela coisa do estou cuidando de você, mas na realidade é uma forma de controle. E essas pequenas atitudes tem que ser o primeiro alerta da mulher. Então ela passa por esse ciclo e depois que existe a agressão, que existe essa explosão, tem uma fase de arrependimento, que é aquela fase que o agressor pede desculpa, coloca a culpa na bebida, coloca a culpa no estresse do trabalho, coloca a culpa na mulher. Né? Diz que ela causou porque a roupa dela não era adequada ou porque a postura dela não era adequada, enfim. Aí eles entram numa fase que a gente chama de fase de lua de mel, porque é aquela fase que parece que está tudo bem de novo e em algum momento essa explosão vai acontecer. E a mulher, ela se mantém nessa relação porque ela é dependente emocionalmente. E muitas vezes ela não consegue entender que ela está nesse ciclo de violência. Então, a gente precisa olhar para esses repetidos boletins de ocorrência que acabam num feminicídio, primeiro olhando esse ciclo da violência. Sim. Porque muito possivelmente essa mulher, apesar de buscar ajuda em algum momento, ela volta para o ciclo. Sim. E aí quando ela se vê de novo em risco, ela faz de novo o boletim de ocorrência. E ela volta para o ciclo. Sim. Mas aí, Fernanda, a gente está falando desse ciclo que começa, né, com essa gota de violência psicológica, depois vai indo, até partir aí para a explosão, depois entra tudo de novo. Como que a gente pode pensar em romper esse ciclo? Até porque antigamente se falava muito, a violência doméstica, a mulher que não tem dinheiro para se sustentar, ela que é a vítima. E hoje a gente vê que tem todas as classes sociais. Como que essa questão que a Jaqueline até apontou, da dependência psicológica, da dependência emocional desse parceiro, para que ela encontre forças ou encontre uma maneira de romper esse ciclo? Como que é isso? Assim, que nem estava falando, né? O fator financeiro, ele prejudica muito nesses casos, né? Intensifica, ele não é exclusivo. Eu acho que a questão da dependência emocional é presente em todos os casos de violência, porque o que acontece? Aquela mulher, ela cria uma codependência desse parceiro. E essa codependência é criada em pequenas coisas, né? Então, falas do tipo, você não vai encontrar outra pessoa igual a mim, você não consegue viver sem mim. Vai minando a autoestima dessa mulher, que provavelmente já era baixa por N fatores. E aí essa mulher, ela vai ficando esvaziada. Aí essa relação de codependência é que vai também retroalimentando esse ciclo de violência. Então a mulher, ela se sente muito incapacitada. Romper com esse ciclo não é fácil. É uma atitude de muito protagonismo, de muito empoderamento, porque só a mulher pode romper aquele ciclo por ela. Ninguém pode ir lá, e às vezes a gente até tenta, né? Vai lá e fala, e nossa, ela não sai dessa relação. Não vai sair. Mas acho que assim, para as mulheres que têm essa possibilidade, procurar um atendimento psicoterapêutico com um psicólogo, uma psicóloga qualificada que saiba tratar desses casos, se não, na rede pública, nos postos de saúde, porque é importante que a mulher entenda que ela está inserida, que ela reconheça isso conscientemente, porque só a partir disso ela consegue tomar algumas medidas que são mais definitivas e aí sim
rompem com o ciclo de violência. Agora, secretária, no que diz respeito ao poder público, né, em especial à nossa cidade, quais são então os caminhos para que essa mulher procure o atendimento e tenha essa possibilidade de também ter o apoio profissional para encontrar o seu caminho e romper esse ciclo? Olha, Mirna, são vários os caminhos. A gente está falando de uma rede protetiva, então essa mulher pode ser acolhida, seja num atendimento, numa orientação que ela tenha com o advogado ou na própria DDM, nos nossos serviços. Então depende que porta que ela vai. Enquanto assistência, nós temos procurado acolher essa mulher, por exemplo, ela chega no nosso serviço, o CRAS, que está espalhado por todo o território, às vezes ela chega sem saber que está sofrendo uma violência. A doutora Jaqueline colocou isso. E ali, através de uma escuta, de rodas de conversa, ela se identifica que está em um relacionamento violento e aí ela procura ajuda. Nós normalmente fazemos um encaminhamento para o CEAMO, onde essa mulher é acolhida, tem assistência social, psicólogo, tem orientação jurídica também, porque infelizmente muitas mulheres, a gente sabe, nós estamos aqui advogadas, a gente sabe que é muito comum para nós saber da realidade, mas tem mulher que ainda acha que se ela sair de casa ela perde o direito à partilha dos bens. Tem mulher que ainda acredita que se sair de casa ela perde a guarda dos filhos. Então essa orientação é importante para que essa mulher possa romper esse ciclo. Como a doutora disse, eu posso querer romper o ciclo, ajudar, mas é ela que tem que fazer. E como ela vai fazer isso? Sentindo-se fortalecida. Então são várias as portas que nós temos. Se essa mulher já está numa situação extrema de violência, aí nós temos os abrigos. A gente tem um abrigo municipal cujo endereço é sigiloso, só as forças de segurança sabem, para que essa mulher possa estar protegida, e quem pode estar nesse abrigo é quem tenha uma medida protetiva. Mas aí a gente fala, e aquela mulher que não tem uma medida protetiva? Faz um ano que foi implementado o auxílio aluguel para mulher vítima de violência, que é um suporte para essa mulher. Primeiro ela faz o registro do boletim de ocorrência e ela é acompanhada pelos nossos CREAS, porque não basta ter só um novo espaço para ela morar, não basta dar um novo local para que ela possa recomeçar a vida. Ela tem que entender que ela estava num lar violento, ela tem que ter um acompanhamento psicológico. Sim. Porque senão vai passar o tempo, essa mulher vai estar de novo com o agressor dentro da casa que ela saiu e continuou nesse ciclo. Então, é um trabalho em conjunto, é rede. Sim. É todo mundo junto. É assistência social, é segurança pública, é educação que a gente precisa conscientizar. E a gente está falando, secretária, da mulher, mas grande parte ainda tem a questão dos filhos. Uhum. E aí, como pensar também em se realocar, se ver nesse lugar em que você, por exemplo, você tem uma medida protetiva, quer dizer, a mulher tem uma medida protetiva, mas esse pai tem que ter contato com os filhos de alguma forma. É uma coisa muito, muito doida, na verdade, pensar nisso, né? A doutora Jaque com certeza pode colocar que está atuando bem próximo disso, porque tem sim algumas restrições, principalmente com relação aos filhos, né? Tem. A gente tem uma alteração legislativa que determinou que em casos em que fique comprovada a violência doméstica, a guarda compartilhada não deve ser uma regra. Por quê? Há alguns anos no Brasil, a guarda compartilhada se tornou regra, o que significa que se um casal ali no processo de divórcio ou de solução de união estável não entrar num acordo com relação à guarda dos filhos, o judiciário vai decidir, e o judiciário vai decidir pela guarda compartilhada. Tá. Ah, mas o que é a guarda compartilhada? Fica metade do tempo com cada um? Não. Isso a gente chama de convivência alternada, é outra coisa. Só que a guarda compartilhada, em tese, prescinde de um diálogo dos genitores, porque eles vão precisar em conjunto tomar decisões. Então, quando existe uma relação de violência entre o genitor e a genitora, né, entre pai e mãe, normalmente, ficou-se determinado pela legislação que não pode ser uma regra a guarda compartilhada. Tá, até porque antes estava usando a questão da alienação parental também, em muitos casos falando, olha, eu quero ter contato com meu filho. Isso é uma coisa muito delicada. Eu acho que a partir do momento que a gente começou a olhar com olhos mais cuidadosos para a violência contra a mulher, a gente acabou mudando um pouco o nosso olhar com relação à lei de alienação parental. Tá. Porque a gente precisa tomar muito cuidado para não esbarrar na alienação parental, e o impedimento do exercício da guarda compartilhada, de certa forma, também sobrecarrega a mulher. Porque a mulher, ela vai sozinha, mais uma vez, como a gente já sabe, eu não tenho os dados aqui, mas a gente tem uma parcela gigantesca das famílias no Brasil que são famílias monoparentais, formadas pelas mães e seus filhos, né? Que já não tem uma participação efetiva do genitor, que também é uma violência, né? Se a gente for olhar tecnicamente e olhar com cuidado, uma família monoparental em que o genitor abandona
Porque é essa palavra, é abandono. Abandono seus filhos e aquela mãe cuidando sozinha daquelas crianças é uma família que está sendo violentada também. Então, eu acredito que o melhor nesses casos é a análise caso a caso. Os processos judiciais que discutem guarda de crianças e adolescentes têm um estudo que a gente chama de estudo psicossocial. O judiciário tem psicólogo e assistente social que vão analisar as condições daquela família, daquele núcleo familiar. Às vezes, a família estendida, então avós, se tem madrasta, padrasto, se tem enteados, enfim, todo aquele núcleo em que a criança vai conviver para entender o que é melhor. Tá. Mas, em regra, hoje, se existir uma situação de violência, a guarda compartilhada não pode ser determinada. Entendi. Inclusive, a gente teve aí algumas adequações à lei desde 2006. A gente teve, eu peguei aqui alguma informação, se faltar, vocês me corrijam. Deixa eu ver aqui, olha. No ano passado, em abril, nós tivemos aí a lei que melhorou a concessão de medidas protetivas de urgência para proteger a vítima. O texto especifica que a justiça pode decidir afastar o agressor da mulher a partir do depoimento dela à polícia, caso relate que está em risco físico, psicológico, sexual, patrimonial ou moral. E em maio deste ano, a gente também teve aí mais um adendo à lei que determina manter sob sigilo nos processos o nome de mulheres vítimas de violência doméstica. Mas com a sanção, a nova lei ainda, a gente está nos 180 dias para que ela efetivamente entre em vigor. E esse sigilo, de acordo com a lei, vale apenas para a ofendida, sem abranger o nome do autor do fato ou demais dados do processo. Essas duas atualizações, ao seu ver, Jaqueline? Com relação ao sigilo, na prática isso já acontecia, só que os processos judiciais, o processo se tornava sigiloso e não o nome das mulheres. Então a gente não conseguia saber sequer quem era o agressor. Eu quero ver na prática, né, como que vai funcionar, porque isso depende também de uma alteração de sistema do Poder Judiciário. Né? Então tem que ver como isso vai funcionar. Com relação à medida protetiva de urgência, qual que é a questão? Já não era tão simples conseguir uma medida protetiva quando a gente fala de uma mulher vítima de violência física. Ela chega lá, como a Fernanda falou, machucada, com hematomas, com roxos, enfim, né, visualmente agredida, e já não é tão simples, porque existe, primeiro, a dificuldade da mulher chegar até a delegacia, por todo o receio que a gente sabe. Agora, quando a gente fala de violência psicológica, violência patrimonial ou algum outro tipo de violência que não é materializável imediatamente, praticamente não aconteciam essas medidas protetivas. Então, essa alteração, ela vem para dizer assim, olha, se existe uma possibilidade de estar acontecendo a violência, primeiro a gente protege a mulher, depois a gente apura. Se não tiver a violência, a medida protetiva vai ser revogada, o processo criminal vai ser julgado improcedente, vai funcionar. Mas o importante é, existe um indício, a gente precisa conceder a protetiva. Então, ambas as alterações são positivas, né? A última, só que a gente precisa ver como vai funcionar. Tá certo, então. Olha, nós vamos para um breve intervalo e já já a gente volta com o Estúdio Câmara. Não saia daí. Segundo bloco do Estúdio Câmara, que hoje fala do Agosto Lilás, o mês de conscientização e combate contra a violência doméstica, violência contra a mulher. Falei, doméstica é uma das, tá, gente? Mas olha, a gente inclusive pensou em como a população sente essa questão da violência doméstica, como ela pode inclusive contribuir, quais são as dúvidas. Por isso, a Ana Paula Meneghetti, ela foi até as ruas aqui da cidade, foi precisamente lá na 13 de maio, que é a principal rua do comércio da cidade, e conversou com a população sobre isso. Vamos ver o que ela tem de informação? Olá, Mirna. Olá para todos os convidados do Estúdio Câmara. Pois é, Mirna, além de sua história, sua cultura, seu desenvolvimento, Campinas assumiu agora um novo compromisso: ser referência no combate à violência contra a mulher através da campanha Campinas por Todas. Por isso, eu estou aqui na Rua 13 de Maio, no centro da cidade, para saber o que a população acha sobre esse assunto. O que você acha que deveria ser feito para que a violência contra a mulher acabe ou diminua? Complicado, hein? Complicado, porque
Tudo que é exigido para a pessoa manter distância da mulher, não tem. Eu acho que deveria ser uma lei bem mais rígida, viu? Bem mais rígida mesmo. Aprontou a primeira vez, cadeia mesmo, cadeia mesmo, para ficar lá anos. Eu acho que mais informação para as pessoas e acho que principalmente conscientização dentro das casas das pessoas. Acho que a conscientização pública e acho que a sociedade em si, né, e as políticas, eles olharem mais para dentro das casas. Acho que a violência ela não está só no ato da agressão que você vê, né? É no dia a dia, é no meio da rua que você vê o marido puxando a esposa, ou o namorado xingando a namorada. Então acho que esse olhar mais atento, mais carinhoso, né, de certa forma, com uma coisa que é tão perigosa e violenta, arriscada. Creio eu que aumentar as penas, né? As pessoas abusam das mulheres, a gente que trabalha na área da saúde principalmente, abusam das mulheres com palavras, com gestos, mas nem são presos, né? Ficam muito pouco tempo na cadeia. Acho que isso ajudaria bastante. Mais segurança, mais atenção, né, nessa parte aí, né? Acho que deveria ter, né? Aumentar mais a atenção para as mulheres, né? Porque eu acho que só falar não resolve. Deveria ter uma lei mais rígida que olhasse através disso daí. A gente fica muito triste, tá vendo todo dia, toda hora acontecendo esse tipo de coisas, né? Na verdade, colocar uma lei que funcionasse, né, no país todo, porque não adianta até as leis que tem, parece que piora mais. Mulheres que geralmente a gente vê o índice que elas de morte entre elas já tem 2, 3 BOs assim. Então eu acho que deveria colocar uma lei que funcionasse mesmo. De primeira deu problema, o cara vai em cana. Eu penso da seguinte maneira: se não houver conscientização, educação desde berço até a adolescência ou a fase adulta, nada disso vai mudar. Tem 3 fatores que nós podemos resolver: educação, educação e educação. Eu acho que a parte da polícia, nessa parte aí, tem que ser mais rígida, né? Porque não adianta você entrar também com medida protetiva, mas em compensação não toma uma atitude também e deixar a mercê disso aí, né? E os órgãos públicos ser mais rígidos, né? Perante a lei. É desnecessário no mundo que a gente vive hoje em dia, a gente está vendo todos esses absurdos acontecendo. Eu sou mãe de 2 meninas e eu confesso que eu tenho muito medo de deixar minhas filhas estar nos cantos sozinha, de confiar em estar na casa das pessoas, por conta disso, porque a violência contra a mulher está tão grande que você nunca sabe aonde vai estar. Se é nas ruas, se é na casa de um vizinho, se é na casa de um amigo, se é na casa de um parente. Lembrando que a violência contra a mulher é crime e não deve ser tolerada. E o Estado de São Paulo oferece algumas iniciativas para tentar garantir a segurança delas. Para você conferir quais são essas iniciativas, é só acessar o saopaulo.sp.gov.br. Eu volto com você, Mirna, aí no estúdio. Obrigada, Ana Paula. Olha, a gente percebe aí que os nossos entrevistados lá na 13 de maio falaram principalmente, claro, da legislação, né, da punição, o aspecto também da educação, né, e também essa última questão aí de que, olha, como que você vai deixar o seu filho, sua filha em algum lugar, tomar bastante cuidado e tudo mais. O que a gente pode perceber? A gente abriu o programa falando justamente que a legislação é uma das melhores, mas as pessoas parecem que não estão sentindo isso. Eu acho que, Mirna, isso tem a ver com a conscientização, porque na realidade a sociedade não entende como funciona o sistema penal, né? Tá. Então, até agradeço de novo a oportunidade, porque quem sabe as pessoas consigam assistir e olhar com o olhar do que eu quero trazer agora. A medida protetiva, ela por si só não gera a punição. A medida protetiva ela é uma medida, muitas vezes, de restrição, de aproximação, ela traz formas de proteger a mulher da violência. Depois, essa denúncia, se mantida, se essa mulher não decidir voltar atrás em determinadas situações, porque não é sempre que pode, tá? Existem crimes que não tem como a mulher voltar atrás, aí se inicia um processo penal. Então, a punição do ser preso, né, vou tentar falar de uma maneira simples, só vai acontecer depois desse processo penal. Então, não é fazer o boletim de ocorrência e conseguir a medida protetiva que vai gerar a prisão. Tá. O que gera a prisão depois da medida protetiva concedida é o caso do descumprimento das ordens de restrição da medida protetiva. Então, imagina a seguinte situação: uma mulher procura a delegacia porque ela está sendo vítima de violência física.
ela consegue uma medida protetiva que vai sair aí, em média 24, 48 horas depois, e vem uma ordem de restrição para que esse agressor seja retirado do domicílio dela, que ele permaneça afastado, sei lá, 200, 300, 400, enfim, 1 quilômetro de distância. Se esse agressor volta para o domicílio, se esse agressor se aproxima e ela aciona a autoridade policial, acontece um descumprimento da medida protetiva. É crime. Nesse caso, ele é preso em flagrante, porque ele está, naquele momento, cometendo um crime. O que gerou a denúncia que fez com que fosse concedida a medida protetiva, então, a violência física, que nesse caso é lesão corporal, isso vai ser apurado num processo criminal. E aí, com a apuração, ele vai ser penalizado dentro do que está previsto no nosso sistema penal. Mas agora, Fernanda, quando a mulher acaba, muitas até acabam não levando à frente, transformando isso num processo, não é uma forma também psicologicamente da mulher não ficar vivenciando aquela violência todo dia? Então ela fala, já que ele parou de vir atrás de mim, de me ameaçar, ou ele foi embora de casa, eu não quero mais falar desse assunto, e eu vou ficar remoendo isso, também não é uma maneira dela tentar se proteger psicologicamente nesse sentido? É uma maneira, mas é uma maneira pouco eficaz, porque esse é um mecanismo assim, de negação. Tá. Então, eu não querer entrar em contato com esse fato, com essa questão, com esse problema, faz com que eu não cutuque a ferida, mas às vezes eu preciso expurgar essa ferida para que alguma coisa de fato aconteça na vida prática. Então, isso que você falou acaba acontecendo muito na fase de lua de mel. Ah, agora tá tudo bem, então eu posso tirar a medida protetiva e tal. Ou, ele foi embora, eu não preciso mais me preocupar com isso. Mas, assim, a questão tá aí ainda. Então, a gente precisa olhar para essa questão. Acho que eu gostaria de trazer um outro ponto. Nós vivemos num país que acaba tendo uma cultura mais punitivista. Então, a gente espera que com a lei haja uma consequência, né, uma punição. Quando, na verdade, a gente precisa trabalhar o antes desse ato de violência. Então, a gente precisa começar a trabalhar a prevenção. Que é a educação lá que o nosso entrevistado falou? Eu acredito que sim, a educação, isso que a gente está fazendo aqui é super importante, né? Porque o que acontece? A gente passa a entender que a violência doméstica, a violência contra a mulher nas suas mais diversas formas, ela não está restrita ao privado, porque tinha essa noção de que era a vida do marido e da mulher, no privado a gente não se metia. Mas não, é um problema, como eu disse anteriormente, é uma questão pública. Então, a gente sai dessa esfera e aí mais coisas podem ser feitas. Então, acho que essa conscientização que a gente está fazendo aqui agora, fazer grupo com mulheres, conscientizar uma a uma, às vezes, quando necessário, tudo isso ajuda. Mas também a gente precisa conscientizar a sociedade civil num todo, e principalmente os homens, né? A gente está falando aqui dos homens porque o maior índice, né, de violência é feito por parte de homens, então assim, a gente precisa ter homens parceiros nessa causa, que comprem essa questão com a gente. Agora, secretária, essa mulher que chega ao SEAMO, ela já tem essa consciência de que é vítima de violência, ou muitas vezes ela chega e fala, está acontecendo uma coisa e eu não estou entendendo o que está acontecendo? Mirna, infelizmente não. Muitas mulheres chegam até... A que chega até o SEAMO, ela sabe que em algum momento ela foi orientada a procurar o SEAMO. Tá. Agora o SEAMO, um novo espaço, que é a Casa da Mulher Campineira. Agora está tudo lá dentro? Pronto, agrega vários serviços para que essa mulher vá num único local e tenha outros serviços e possa ser encaminhada conforme a demanda, porque às vezes ela chega ali com uma questão de violência, mas tem, como a doutora Jaqueline colocou, tem a questão da vulnerabilidade social, a questão de que muitas dessas mulheres são mães solos. Então tem toda uma responsabilidade ali. Ao chegar na Casa da Mulher Campineira, ela vai ser acolhida e verificada qual a demanda. A Casa da Mulher Campineira é um serviço exclusivo do município ou é parceria com o governo federal ou com o governo estadual? O governo federal tem a Casa da Mulher Brasileira, mas esta que nós temos é a Casa da Mulher Campineira, é exclusiva do município com parcerias. Então a gente tem buscado parcerias com o governo do estado, nós vamos ter ali dentro a defensoria, vamos ter um posto da DDM também para atendimento. Então a gente está buscando agregar num único espaço para que a mulher seja acolhida. E não só a mulher vítima de violência, ou não a
apenas a mulher vítima de violência, mas todas as mulheres ali vão sentir-se acolhidas, porque vai muito o que a doutora Fernanda colocou, dessa mulher, da gente não entrar, como combater a violência? Ela não acontecendo. Esse é o primeiro passo, é a gente conscientizar essas mulheres, terem espaço para que elas saibam quais são os seus direitos, quais são os seus caminhos, para que possa uma ajudar a outra, que esses homens, como a gente tem um serviço aqui em Campinas também, que é o Serave, que esses homens também possam entender o que está acontecendo, porque não adianta ter toda a punição e esse homem, ó, isso fez a punição, sai e vai agredir novamente. O Serave, ele é um serviço do judiciário com a prefeitura ou não tem nada a ver com a prefeitura? É um serviço da prefeitura que faz o atendimento dos homens, neste momento não como punição. Há toda uma previsão legal de que o judiciário pode, e aí a doutora Jaqueline pode falar ainda melhor do que eu, de que o judiciário pode, como pena, né, colocar, você tem que cumprir tanto tempo. Nós ainda não estamos recebendo esses homens do judiciário. Nós estamos de forma voluntária, que esses homens procuram para participar dos grupos. E aí há a conscientização, que também está prevista na Lei Maria da Penha. A conscientização desses homens. Porque nós não estamos aqui, não é uma guerra de sexos. Não é homem contra mulher, mulher contra homem. Somos todos nós para vencer uma cultura, algo que está aí há muito tempo e que nós não podemos aceitar. Não é normal. Nada justifica a violência. A gente fala isso, sempre fala, porque muitas vezes existem relacionamentos que um arroz queimado justificou a violência, que um olhar diferente justificou a violência, que a mulher se culpa por alguma questão. Então, a gente tem que partir da premissa, nada justifica. Se nada justifica, nós não temos que viver numa sociedade em que nós, mulheres, temos medo de sobreviver, que temos que procurar um relacionamento e ficar sempre preocupado de que aquilo pode virar uma bomba, uma panela de pressão. E aí é que estão os serviços públicos, aí é que estão as parcerias das organizações da sociedade civil, o Conselho Municipal, que tem um trabalho fundamental, órgãos como a OAB, a Comissão da Mulher Advogada, que fazem um trabalho de conscientização. E aí eu vou, assim, partir para uma área que eu acho muito importante, que é a empatia. É nós, mulheres, conseguirmos perceber que outra mulher está sofrendo violência. Porque é muito difícil a mulher se identificar no lugar de violência. Mais difícil ainda é ela dizer, estou passando por isso. Então, às vezes, é uma colega que você vê no trabalho que está distante, uma amiga que sempre postou nas redes sociais, de repente ela desaparece, uma mãe que sempre levava o filho na escola, mas agora quem está levando é outra pessoa. Ter empatia, se colocar à disposição, está tudo bem, está acontecendo alguma coisa, porque aí a gente consegue se ajudar. E às vezes essa mulher só precisa de um apoio para poder ela superar essa situação. E o Agosto Lilás, a gente está falando aí de um mês praticamente todo dedicado, né, a esse tema no que diz respeito à mulher. E essa semana começou no dia 8 com um seminário lá na Azul, mas a gente tem muita coisa acontecendo em agosto. Sim, o Agosto Lilás a gente pensa o mês todinho voltado para falar sobre o combate à violência contra a mulher. E de várias formas. Tivemos abertura ali na Azul, unindo esforços com várias palestras, mostrando o que o poder público está fazendo em parceria, palestras durante o mês de conscientização sobre os direitos da mulher, sobre os tipos de violência. Convidamos a doutora Jaque, ela está devendo para ir lá. Dia 20 eu vou lá. Pronto. Casa da Mulher Campineira. Ó, dia 20 ela já vai estar lá na Casa da Mulher Campineira, vai participar. E a gente fazer também oficinas, porque é importante que nós garantimos à mulher também uma autonomia financeira. Infelizmente, muitas mulheres permanecem num lar violento porque são dependentes economicamente. Então, neste agosto, a gente vai tratar todas as frentes. Mas é importante, Mirna, dizer que o nosso trabalho, a gente está aqui, as duas doutoras que estão aqui, participando em várias ações, a Grazi, que é a coordenadora. Então, esse mês a gente tem várias ações, mas esse assunto não pode ser discutido apenas no mês de agosto. É todos os dias, é em todos os espaços que a gente tiver, a gente tem buscado falar e conscientizar sobre esse combate. Inclusive, eu sempre gosto, que eu sou super fã da Feira da Mulher Empreendedora, e eu gosto sempre de enfatizar que esse serviço começou justo a sementinha lá no CEAMO, com essa questão, olha, vamos promover a independência financeira dessa mulher que porventura venha passar por algum problema financeiro quando decide, né, vou separar desse marido. E hoje foi para além disso, né? Hoje tem muitas mulheres, eu mesma já entrevistei em um outro programa aqui, mulheres que inclusive estão lidando com questão de depressão, de saúde, que saíram de N situações fora a violência doméstica em função desse projeto que nasceu no CEAMO. Eu acredito que a política pública ela é efetiva
quando ela escuta a população, quando ela vai ao encontro da necessidade da população. Porque não adianta a gente criar no nossa fantasia, essa política pública, mas não é aquilo que a população precisa. E a Feira da Mulher Empreendedora nasceu disso. Então, era uma mulher que passou por situação de violência, era atendida no SEAMO e ela procurou, então, a coordenadora e disse, olha, eu queria tanto vender os produtos que eu tenho, mas eu não tenho como pagar para estar na feira. Pronto, dali nasceu, acho que começou bem pequena, a gente fala de 80 mulheres, hoje a gente tem mais de 2.000 mulheres, e não apenas mulheres vítimas de violência doméstica, mas mulheres com vulnerabilidade social, vulnerabilidade psicológica, porque ali é um espaço de convivência, é um espaço de fortalecimento. E essa sim é a política pública que funciona, aquela em que escuta a população e vem ao encontro da necessidade. Olha, uma outra coisa também que foi mencionada, inclusive, ali com o pessoal que apareceu agora há pouco, lá na 13 de maio, foi a questão da segurança como um todo, não só, claro, em relação aos lares. E a gente tem aqui números da Secretaria de Segurança Pública. Olha, a gente teve aqui em 2023 163 estupros registrados em Campinas, sendo 114 de vulneráveis. Neste primeiro semestre, né, também, a gente teve aí o registro, olha como já teve um aumento, 194 estupros registrados, sendo 145 de vulnerável. E aí, falando sobre proteção, e daqui a pouco a gente entra em detalhes sobre essa questão, a gente tem um projeto que, inclusive, a Ana mencionou lá o site do governo de São Paulo, mas a gente tem projetos aqui também do município, falando de algo bem importante para quem trabalha e sai muito cedo de casa ou chega muito tarde em casa, e ele funciona aqui em Campinas, chamada Abrigo Amigo. Vamos ver como funciona. Os abrigos contam com painéis digitais adaptados para realizar chamadas de vídeo em tempo real entre o usuário que se sentir vulnerável no ponto de ônibus e atendentes reais de uma central de monitoramento. Eles são equipados com câmeras, conexão com a internet, sensores noturnos e microfones. O painel exibe a mensagem: "Você precisa de companhia até chegar o ônibus? Peça agora." Esse foi um dos primeiros abrigos a ser instalado no Brasil, e quem ganha é a sociedade, né? Nós já começamos aí um trabalho de divulgação maior do Abrigo Amigo, mas ele está muito bem divulgado e realmente traz mais segurança, principalmente para as mulheres que estão esperando nos pontos de ônibus de noite. É importante destacar o horário que ele funciona, né? Das 8 da noite até as 5 da madrugada. A iniciativa é de uma empresa de mídias digitais, que envolve órgãos de segurança e sem qualquer custo para a prefeitura, já que o projeto é mantido por patrocinadores por meio da venda do espaço publicitário. Já são 13 abrigos como esse instalados em ruas e avenidas da cidade. Ao todo serão 20. E para iniciar a chamada de vídeo é bem simples. Basta o usuário tocar na tela e iniciar o atendimento. Boa noite, me chamo Bruna, faço parte da equipe Abrigo Amigo. Desde a sua instalação nós já recebemos mais de 705 chamados. Então acho que realmente vem sendo aí utilizado pela população. Ainda de acordo com o presidente da INDEC, empresa que gerencia o trânsito em Campinas, dos 705 acionamentos, 703 foram de passageiros solicitando a companhia das atendentes na espera pelo ônibus. 2 chamadas relataram o risco de alagamento e apenas uma situação foi direcionada à polícia. Os abrigos que mais tiveram chamados foram da Rua Jaci Teixeira de Camargo, no Jardim do Lago, da Avenida Orozimbo Maia, da Rua Doutor Alfredo Maia Bonato e, em quarto lugar, ficou o da Avenida Francisco Glicério. Todos os protocolos de atendimento passaram pelo Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Além do ponto na Avenida Francisco Glicério, o Abrigo Amigo também está instalado nos seguintes endereços: Rua Jaci Teixeira de Camargo, Rua Doutor Alfredo Maia Bonato, Avenida Doutor Moraes Salles, Avenida Benjamin Constant, Avenida Orozimbo Maia,
Rua Joaquim Vilac, Rua Albino José Barbosa de Oliveira, Avenida José de Souza Campos, Rua Dona Licínia Teixeira de Souza, Avenida Júlio de Mesquita e Avenida Almeida Garré. Bom, olha, quando essa reportagem foi ao ar, a gente tinha 13 e a expectativa é que a cidade tenha mais, né? Secretária, esse trabalho da segurança, né? No caso da INDEC, a gente está falando aí de mulher, mas o Abrigo Amigo é para todo mundo, tá, gente? Para homens e mulheres. E é que acaba, a mulher que se sente mais vulnerável acaba sendo atendida. E que interface a Secretaria de Assistência faz com as outras secretarias? Eu sei que com a saúde faz bastante, para também pensar nessa rede de proteção à mulher e, no caso aí, até a proteção. A gente acabou de falar da questão do aumento dos estupros em Campinas e também tem essa questão da iluminação pública, né, no ponto de ônibus. Como é isso? Há toda uma atuação em rede, é por isso que a gente fala da rede protetiva. Então, cada um na sua área, mas atuando em conjunto. Eu estive na entrega do ponto lá na Francisco Glicério. É um equipamento muito importante, parece uma coisa simples, mas quem faz uso de ônibus sabe que às vezes sozinha, chega alguém que você fica suspeito, você está sozinha, não tem o que fazer, pronto, clicou ali, a pessoa vem, a atendente te acompanha até que você entre no ônibus. E um outro serviço que a gente tem em parceria com a Guarda Municipal e com a INDEC, que é importante dizer, é o botão Bela, que é para quem está dentro do ônibus. Quem está dentro do ônibus pode acionar o botão Bela, e aí é só ir no aplicativo da INDEC e dizer se ela está sofrendo importunação. Tá. Porque, infelizmente, dentro do ônibus a gente ainda tem aquela questão de que o ônibus está lotado, esbarrei, mas tem a importunação mesmo, e essa mulher pode acionar o botão, a guarda vai fazer o acompanhamento, vai até onde ela está, por GPS, sabe onde esse ônibus está. Estes são apenas alguns dos serviços. Ela não precisa, por exemplo, com o botão Bela, falar no ônibus, olha, eu vou acionar. Não. Ela pode continuar quieta ali para o agressor não perceber que ela está agindo de alguma forma. Isso mesmo, ela entra no aplicativo da INDEC, ela baixa, é aquele mesmo aplicativo que ela vê os horários dos ônibus. Ela vai clicar no botão e ali por GPS já vai ser acionado e a guarda vai até onde está o ônibus e aí faz toda a verificação. O que a gente tem buscado muito enquanto poder público é divulgar todos esses serviços. Por exemplo, a Guarda Municipal tem a Sala Lilás, assim como muitas delegacias têm. Programa Guarda Amigo da Mulher. Programa Guarda Amigo da Mulher, que faz esse acolhimento, mas a gente precisa divulgar para que as pessoas tenham conhecimento de quais são isso. Por isso, atuar em rede. E o que é atuação em rede? É não só falar para dentro dos serviços, discussão de casos, mas abrir essas discussões. A doutora Fernanda falou muito importante sobre as rodas de conversa, o quanto elas são importantes para que a gente conscientize as mulheres, olha, você tem direito a isso, você tem direito àquilo, isso é violência, isso não é, tá, estou em situação de violência, e agora o que eu faço? Mostrar o caminho para essas mulheres poderem sair desse ciclo. A gente vê que, inclusive, nessa agenda, nesse cronograma do Agosto Lilás, uma das atividades são aqui, ó, aulas de defesa pessoal, que vai acontecer lá na Casa da Mulher Campineira. Quando se percebeu que também é importante que a mulher tenha essa noção de defesa pessoal para sair de algumas situações? O próprio pedido, as próprias mulheres pediram, algumas mulheres falaram, olha, eu gostaria de ter aulas de defesa pessoal, isso é importante, e aí a gente não está incentivando a violência de forma nenhuma, não é isso que a gente está colocando, e também nem que a mulher se coloque em risco, eu sei me defender, vou me colocar em risco, não, aconteceu, saia daquele local, saia, é para se proteger, mas em alguns momentos ela vai precisar agir, e como fazer isso? Então essa aula de defesa pessoal promovida pela Guarda Municipal em parceria é importante para aquelas mulheres que sentem segurança, quero aprender, quero me sentir mais segura, mais friso. Não é para incentivar a violência e nem é para a mulher buscar se defender numa situação ali e colocar a vida ainda mais em risco. Esse é um grande problema. Jaqueline, quando a gente falou um pouquinho antes da reportagem aparecer sobre a questão do aumento dos estupros em Campinas, o que isso traz para nós? Bom, eu acho que a primeira coisa importante é entender que esse aumento de casos de estupro não foi só em Campinas. Segundo o anuário que você já fez referência, nós temos um recorde histórico de casos de estupro no Brasil. Outra coisa de extrema importância é analisar que a maioria deles não acontece na rua. Acontece dentro do ambiente doméstico e familiar e a maioria das vítimas são meninas, crianças de até 12 anos, né? Então, que é essa questão
de quando a gente... Vamos falar de Campinas, olha, desse semestre aqui que eu falei que foram 194... deixa eu ver, 194, é isso? Não, 194, sendo 145 de vulnerável. É essa menina que você está falando. O recorte, ele a princípio não é de com relação ao gênero, né? Então pode ser meninos também. Estatística, o gênero. Meninos e meninas, né? Então crianças e adolescentes, já até, na realidade, no anuário, o recorte para nos 13 anos. Tá. Porque homens também são vítimas de violência sexual, meninos são vítimas de violência sexual, apesar de termos um índice muito pequeno de denúncias. Mas a grande maioria, então, é de meninas de até 13 anos e acontece dentro do ambiente doméstico e familiar. E nos dados do anuário também fica o alerta de que os agressores normalmente são pais ou padrastos. Sim. Infelizmente, essa é a realidade. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte: nós não saímos de casa em paz, nós mulheres. A gente sempre sai com receio. E não importa o horário, a gente sempre sai com medo de que alguma coisa aconteça. Sim. Mas muitas vezes, na grande maioria das vezes, o risco maior está dentro de casa. Então a gente precisa ter esse olhar, porque quando a gente fala que uma criança está sendo vítima de violência sexual, nós estamos falando que muitas vezes essa criança não sabe o que é uma violência sexual e não tem condição de denunciar. Então, se ela não sabe que ela não pode ser tocada, como ela vai falar para o pai, para a mãe, para a escola, porque normalmente não é para o pai e para a mãe, né? Isso é levado na escola, para o tio da perua, ou sei lá, algum outro adulto de fora desse ambiente. Então é importante que a gente também avalie a necessidade urgente de se falar sobre educação sexual. E quando a gente fala de educação sexual, a gente está falando de ensinar o que pode e o que não pode. A criança precisa entender que ela não pode ser invadida, que ela não pode ser tocada, para que haja denúncias. Então, assim, mais uma vez, são dados subnotificados. Infelizmente, esses dados são muito pequenos. Mas, claro, todas as medidas, né, que visem nos proteger, como é o caso do abrigo amigo, né? São de extrema importância, mas a gente tem que olhar para esse recorte da idade, que é assustador e real. Fernanda, você que também tem uma ampla experiência, além das mulheres, também com crianças e adolescentes, como que a gente consegue, então, fazer esse recorte pensando na conscientização, na educação de meninos e meninas, para que a gente possa aumentar e que as próximas gerações não tragam essa cultura da violência contra a mulher? Eu tenho uma forte crença de que daqui para frente as coisas vão melhorar, porque a gente tem falado de maneira aberta, né? Eu acho que a nossa geração é a que conscientiza, mas já tem uma geração antes da gente que já tem uma cabecinha um pouco diferente. Eu concordo com a Jaqueline sobre essa questão da educação sexual. Eu acho que a gente precisa paramentar os pais para que o assunto não seja um tabu e para que eles possam também falar com as suas crianças. E aí depois a gente vai chegar no polo crianças e adolescentes para que eles entendam, né? O que pode, o que não pode, o que é um toque que é aceitável, o que é uma invasão desse espaço. Então, eu acho que tudo começa, na verdade, antes. A gente trabalhando com esses pais, com esse olhar. E a gente também desmistificando essa questão de que não pode falar disso com criança. Existem formas corretas de você abordar o assunto. E aí a gente também orientando os pais, as mulheres, enfim. Eu acho que tudo sempre vai partir de uma cultura de conscientização, de acesso a conhecimento e a cultura. Tá certo, então, gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação de vocês, mas antes eu vou dar alguns serviços aqui que eu acho importante. A gente tem no âmbito federal o Ligue 180, que você pode fazer denúncias ou tirar dúvidas. Em Campinas, a Casa da Mulher Campineira, que fica na rua 11 de agosto, 412, no centro da cidade. Lá funciona o CEAMO agora, Sim. né? Então é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 7 da noite. Isso, é isso? Olha, o telefone não mudou, secretária? Não, é o então, WhatsApp. é o 0800 777 1050. 0800 777 1050 e tem um WhatsApp ainda, que é o 19 3236 3619. 19 3236 3619. Você também pode mandar um e-mail para o ceamo@campinas.sp.gov.br. O CEAMO tem Facebook também.
Vamos deixar aqui também o telefone das delegacias, o contato das delegacias. A gente tem a primeira Delegacia de Defesa da Mulher, que fica aqui no Jardim Proença, telefone 3242-5003. Ela fica na rua Dr. Antônio Carlos Salles Júnior, 310. E nós temos a delegacia que funciona 24 horas aqui na cidade, a TV Câmara inclusive acompanha, que foi uma grande luta aqui dos movimentos de mulheres na cidade, das autoridades, para que essa delegacia passasse a funcionar. Ela fica na rua Ferdinando Panatone, 590, no Jardim Pauliceia. É uma rua marginal, a John Boy Dunlop, ali no Jardim Pauliceia, ao contrário ali da Vila Castelo Branco, Jardim Londres. O telefone de lá é 3227-0080. Agora, se você quer saber de toda a rede de apoio, eu vou dar aqui o endereço, é campinas.sp.gov.br, você digita lá na pesquisa Coordenadoria da Mulher e vai em rede de apoio. Lá tem todos os serviços oferecidos aqui na nossa cidade, e claro, sempre em parceria com a Prefeitura e com outras entidades, a OAB também, tem Defensoria Pública, lá tem todos os contatos. Gente, muito obrigada. Obrigada. E você que ficou com a gente aqui no Estúdio Câmara, um bom domingo, continue com a gente e até a próxima.